Como percebemos, por mais que o judaísmo rabínico insista em dizer que a Cabalá é judaica e divina, a história não deixa mentir que este conhecimento veio dos povos antigos e, como no texto visto anteriormente, as origens da Cabalá não são judaicas. E historicamente, podemos observar que o povo israelita, em suas diásporas, assimilaram este conhecimento e o encaixaram em sua religião, o judaísmo. Neste vídeo iremos ver centenas de documentos, livros e ensinamentos da Cabalá, para ficar claro que este tipo de prática e conhecimento estão totalmente afastados e opostos aos ensinamentos das Escrituras e do Deus da Bíblia. Também veremos de forma histórica e até arqueológica a verdadeira origem dessa prática e suas conexões com tudo que vimos em nossa série até então. Se prepare, pois virão páginas e páginas de livros e documentos. Segundo os cabalistas, a lei de Deus, a Torá, só teria sido transmitida em parte, e que um sentido misterioso teria permanecido oculto ao profano. Esse segredo sagrado, entre aspas, só teria sido revelado aos raros iniciados nesta mística judaica. Qualquer semelhança com sociedades secretas não é mera coincidência. Cabalá significa literalmente receber, recebimento dessa suposta mensagem divina. Muitos dizem que a Cabalá, no sentido estrito do termo, surgiu na Idade Média, em reação ao judaísmo literal e racionalista de Maimônides, nascido em 1135 e falecido em 1204. Este, que foi um grande sábio do povo israelita, e bateu de frente ferrenhamente contra o esoterismo. Padrão das luzes, nada mais é que a Era das Luzes, ou a Era do Iluminismo, onde foi criado a Ordem dos Illuminati. Todo este padrão idólatra, encontrado na Cabalá, se encontra na visão iluminista. O iluminismo judaico é conhecido como Haskalah. Sender é o termo técnico, empregado em escolas de religião ou filosofia esotérica para designar um suposto percurso de progresso espiritual, daquele que aspira à iluminação, à união com o divino, ou a alguma espécie de iniciação. O conceito
Apesar de receber larga divulgação no Ocidente após a obra teosófica de Helena Blavatsky, existe na tradição cristã desde a antiguidade, sendo conhecido como a Via Crucis, numa acepção interiorizada, ou o caminho da perfeição, descrito por místicos como Santa Teresa de Ávila e Jacob Boehme. Na filosofia e religião grega, o mesmo caminho era ensinado nos mistérios e discernido por trás da alegoria dos 12 trabalhos de Hércules e de outros mitos solares de morte e ressurreição, indicando sempre um progressivo e trabalhoso autoaprimoramento, abandono dos interesses mundanos e por fim um renascimento em um nível superior de consciência. Existe também o conceito de senda no hinduísmo, no budismo e nas escolas de mistérios orientais. Pseudepigrafia são textos antigos, aos quais é atribuída falsa autoria. Mais uma prova de assimilação judaica, abraçando o helenismo e a filosofia grega, termos estes usados abruptamente pela Cabalá judaica, que por sinal não são bíblicos. Apenas uma correção: no texto de Gershon e Scholem, os gregos não eram monoteístas, e o Islã não é monoteísta, pois adora o deus da lua, que por sinal é uma falsa divindade. Se olharmos a raiz desta falsa divindade criada por Maomé, veremos que era uma divindade correspondente ao Bel babilônico, ou até outras origens, como esta suposta divindade seria uma das divindades de Meca, pois antes da criação do Islã, os árabes eram politeístas. Na parte 34 de nossa série, tem várias referências sobre isto. E para finalizar, o cristianismo também não é monoteísta, pois abraça o conceito idólatra de trindade, 3 deuses ou um deus, que se divide em 3, colocando Deus como homem e, ainda pior, um Deus que pode morrer. E outras vertentes dessa religião creem no unicismo, que não passa de outra face da mesma moeda.
Infelizmente, com a assimilação judaica ao paganismo, através de suas diásporas, eles transformaram através da Kabbalah, o monoteísmo e politeísmo. Misturaram o santo com o profano. Estamos apenas no início deste dossiê sobre Kabbalah. Muito ainda será provado. Se conseguir, fique e veja o vídeo até o final. Mais uma vez, estamos captando informações da série, como o conceito de dualismo e idólatra, de um Deus bom e um Deus mau sendo abraçado pela Kabbalah. A Kabbalah tenta disfarçar este conceito dizendo que Deus se ocultou da humanidade. Este ensinamento vimos na série, em alguns episódios. Eles dão o nome de Demiurgo a este criador do mundo físico. E existem teorias abomináveis até em círculos cristãos antissemitas, dizendo que o Deus do Velho Testamento seria este, Demiurgo, e o Deus homem do Novo seria o Deus bom que era oculto e se revelou através de J.C. Como disse o autor, este mito dualista é potencialmente herético, pois nas Escrituras, Deus é o mesmo. Em Isaías capítulo 46, ele fala através da boca do profeta: eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e, ainda na idade avançada, eu vos sustentarei, eu vos criei e vos conduzirei, sim, eu vos levarei, e vos livrarei. Com quem me comparas? A quem me igualareis e considerareis semelhante a mim para que possamos ser comparados? Aos que tiram ouro da sua bolsa e pesam prata na balança, contratam um ourives para lhes fazer um deus, prostram-se diante desse ídolo e lhe prestam culto e adoração. Em seguida, põem-no sobre os ombros e carregam-no. Colocam-no em um espaço reservado para que ali permaneça imóvel, sem se mexer da sua posição. Por mais que alguém o chame, ele não dá qualquer resposta, não tem reação. Os deuses são incapazes de salvar quem quer que seja das suas aflições. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra distante o homem da minha escolha. Eu disse, eu executarei, eu delineei, eu assim cumprirei a minha vontade. Vós, de coração incrédulo e rebelde, que estáis distantes da justiça, ouvi-me. Eis que faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião, e a minha glória em Israel. E ele, o Eterno, diz em Malaquias 3 verso 6, que ele não muda, para finalizar em Números 23, verso 19, o Eterno diz que não é homem para mentir.
Horas, Deus é um ou dois? Estes judeus esquecem do Shema ao se levantar ou ao se deitar todos os dias. Por isso o Eterno, através de Isaías disse: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do amargo, doce e do doce, fel. O livro Cântico dos Cânticos, quanto a esse poema dos poemas, cuja redação remonta a algum momento entre os séculos 5 e 4 anteriores à nossa era, costuma ser lembrada a opinião apologética do Rabi Akiva, ardoroso defensor de sua integração ao cânone da Bíblia hebraica, definido no ano 90 da Era Comum, para a qual também contribuiu a atribuição, hoje não mais sustentável, de sua autoria no rei Salomão, sábio entre os sábios e voluptuoso senhor de um legendário harém, afirmava o Rabi Akiva, em prol da canonicidade e, pois, da sacralidade do texto, o mundo inteiro não vale o dia no qual o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel, porque todas as escrituras são santas, mas o Cântico dos Cânticos é santíssimo. Repetindo, as escrituras são santas, mas o Cântico dos Cânticos é santíssimo, dizia Akiva. Este homem coloca este livro como mais santo que a própria Torá. Rabi Akiva é considerado um dos fundadores do judaísmo rabínico e um dos maiores cabalistas já existentes. Este é talvez o único livro esotérico da Bíblia que entrou para o cânone judaico por bastante influência deste rabino cabalista. Mas qualquer pessoa que conhece as Escrituras e o Eterno sabe que esse tipo de interpretação leva as pessoas à idolatria, pois Deus não tem corpo, como veremos nessas passagens a seguir. Mas quem é capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem contê-lo? E quem sou eu, para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Divrei Halamim Bet, 2 Crônicas, 2 verso 5. Mas, porventura habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não podem te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Melahim, Aleph, 1 Reis, capítulo 8 verso 27. Se o Eterno não habita no mundo existente, nem os céus dos céus podem contê-lo, quem dirá um corpo? Vixe, quanta heresia! Este livro que estamos lendo com bastante dados históricos foi escrito por David Bialy, um professor de história judaica, e nele ele aborda sobre a visão, as descobertas, documentos e arqueologia de Gershon Scholem, que foi um historiador, teólogo e filólogo judeu-alemão, especialista internacional em mística judaica e conhecido como fundador do moderno estudo da Kabbalah. Foi o primeiro professor de misticismo judaico na Universidade Hebraica de Jerusalém.
Apesar de Gershon dizer que não encontrou provas dessa assimilação, nós, através de nossa série, e até mesmo desse vídeo, já encontramos provas o suficientes de que a Kabbalah veio do hermetismo, que por sua vez veio do conhecimento divino, entre aspas, trazido pelos anjos na época pré-diluviana, que os mesmos profanaram, perverteram estes ensinamentos e o passaram para a humanidade. Neste vídeo veremos muito mais. Continue conosco e desvende a mentira babilônica, que se vestiu de judaica para enganar a muitos que estão buscando o povo da Bíblia, entre aspas. Horas, estes judeus não conheciam a Torá, e não conheciam os 13 princípios da fé judaica. Vamos relembrá-los, para que quem ouça ou veja este vídeo agora, e tenha essa visão apóstata de que Deus se divide, se desperte e saia fora desse paganismo. Segundo princípio, creio com plena fé que o Criador é não há unicidade igual à dele. Só ele é nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. A proclamação fundamental da fé judaica, que os judeus disse desejável, os monoteístas, os justos das nações, devem recitar diariamente, 2 vezes ao dia, é o Shema Israel. Escuta, Israel. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Deuteronômio 6:4. Ao recitar o Shema, afirmamos nossa fé em Deus e proclamamos sua unidade. A unidade divina é um princípio central da Torá. A existência e a unidade de Deus andam lado a lado. O judeu que não crê na unidade absoluta de Deus, na verdade não crê em Deus, ou melhor, crê em um falso Deus.
A Torá ensina que a unidade de Deus não é como a de uma espécie que engloba muitos indivíduos. Para um judeu, atribuir a Deus qualquer tipo de divisão, mesmo entre as Sefirot, é pura idolatria. A unidade de Deus significa que Ele é uno, singular e indivisível. Significa que Ele é a única realidade e fonte de poder no mundo. Nada se compara a Ele, nem o anjo mais elevado nem o mais santo entre os humanos. Um judeu que questiona a unidade divina viola o segundo dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Nas escrituras não dizem sequer uma linha que as coisas criadas são uma emanação de Deus, mas sim sua criação. Além deste conceito de que tudo é Deus, conceito mor da idolatria e do movimento nova era, estão filosofando sobre o livre-arbítrio de Deus. What? Sabataísmo é a seita judaica fundada por Sabbatai Zevi, nascido em 1626 e falecido em 1676. Foi um rabino cabalista.
que declarava ser o Messias. Mais um das dezenas de falsos messias que o mundo conheceu. Acabou se convertendo ao Islã em 1666, influenciando que muitos de seus seguidores abandonassem a Torá e o monoteísmo e se convertessem a essa religião.
Quanto absurdo destes cabalistas! Deus era impuro para poder se purificar? Quanta audácia! E o pior é dizer que suas centelhas estão espalhadas por aí, no sentido mais profundo da Kabbalah. Essas centelhas são nossas almas, e também almas que estão em rochas, baratas, mato e até numa porta. Este é o conceito que nós estamos cansados de conhecer, chamado de panteísmo. E acredito não ser mais necessário falar sobre essa coisa nefasta. Este conceito da Kabbalah foi plagiado da Gnose, no Evangelho da Verdade, encontrado em Nag Hammadi, considerado um fruto da chamada Escola Valenciana. Valentinus teria sido um importante líder gnóstico do século II da Era Comum, que deixou discípulos. Um deles teria escrito este texto: a criação é fruto do desejo desmedido de Sofia, uma das figuras do panteão do Agnostos Deus, o Deus desconhecido, que seria o Deus supremo da gnose, e de quem surgiu o JC romano como sua emanação. Sofia, querendo conhecer este Deus silencioso, gerou uma crise no pleroma, espécie de Olimpo dos gnósticos, porque ninguém pode conhecer esse Deus, que está oculto. Sofia se desespera, porque fez isso e, de sua angústia, nasce seu filho, o Demiurgo, um idiota, cego e orgulhoso que quer ser Deus e, para isso, cria o mundo como seu brinquedo de torturas e a humanidade, para se divertir, que para eles este seria o Deus do Velho Testamento, entre aspas, uma forma abominável de afronta e deboche do Criador de tudo e todos. Ao chorar por ver o que fez, Sofia derrama lágrimas sobre o mundo. Essas lágrimas, feitas da mesma matéria do Deus desconhecido, tudo no pleroma, inclusive Sofia, é feito da mesma matéria do Agnostos Deus, caem em alguns homens e mulheres. Essas lágrimas virarão as centelhas do Deus desconhecido no mundo, que serão despertadas pela fala de Cristo. Ao despertar, esses autênticos filhos do Deus desconhecido tornam-se aqueles que sabem. Os gnósticos sabem que não há esperança no mundo porque ele foi criado por um Deus idiota, orgulhoso e cruel. Portanto, resta apenas o silêncio e a fuga. E aí está a origem deste conceito de centelhas divinas na Kabbalah, com Isaac Luria, e também o conceito de Adam Kadmon. E a explicação pelo fato de conhecimentos elevados, gnose, têm de ficar em oculto. O conceito de reencarnação na Kabbalah é conhecido como transmigração de almas, ou, em hebraico, Gilgul Neshamot.
apenas mudam o nome, para não ser alinhado com o kardecismo, ou o próprio termo reencarnação, encontrado em outras religiões. E também existe para esta doutrina em certas religiões o termo metempsicose. Apenas colocam roupagem judaica em conceitos pagãos. A reencarnação já foi refutada em diversos capítulos dessa série, e é uma doutrina que não encontra qualquer respaldo nas escrituras. É contrária ao ensinamento do Tanar, que de fato existe a aniquilação da alma, ou Karet. Em Ezequiel é dito: a alma que pecar, essa alma morrerá. Entre outras referências, como em Salmos se fala aqui, os ímpios serão dissipados como fumaça. Esta é uma doutrina que originou-se no hinduísmo, uma religião absolutamente pagã. Também está associada aos ensinamentos gnósticos, contra os quais nós já refutamos em toda a série, inclusive estamos fazendo neste vídeo. Entrou no judaísmo a partir do livro chamado Sefer HaBahir, livro da iluminação. Trata-se, portanto, de uma doutrina que deve ser rejeitada por todos, sejam eles israelitas ou não judeus. O Hassidismo é uma seita religiosa derivada da Kabbalah. O movimento hassídico e seu idealizador, o Baal Shem Tov, foi excomungado pelos rabinos da época, especialmente o Gaon de Vilna, por propagar heresias e misticismos que contrariavam a Torá. O ecumenismo é o cerne do ensinamento cabalista e de todas as sociedades secretas do mundo. É um dos planos masters da nova ordem mundial, e sua etapa espiritual para a implementação está no movimento Nova Era. Este será um tema que será abordado em breve. Como já falado, o Criador não tem nomes, e sim um nome, que é o tetragrama sagrado, pois o mesmo Criador diz em Êxodo 20, para não dizer o seu nome em vão, não os seus nomes. Os cabalistas forjam que Deus teria vários nomes para eles usarem estes termos, que não são nomes, como mantras, para praticarem suas meditações transcendentais, e até praticarem magia branca, e em casos mais sinistros, magia negra. Tudo uma grande profanação com o Criador.
como sempre misturando coisas santas com profanas e atribuindo abominações e coisas que o próprio Deus condena nas Escrituras a ele. Agora eles já dizem o nome divino, não os nomes. É contradição que não acaba mais. E o pior, estão colocando o nome do Eterno, algo sagrado, como apenas um símbolo. A mesma prática de sociedades secretas como a famosa maçonaria, que gosta de criar símbolos para tudo, em sua linguagem esotérica para os iniciados e membros mais antigos. Isto é de fato muito real no judaísmo, principalmente por conta da Kabbalah e suas interpretações heréticas das Escrituras. Existe um ditado judaico que diz o seguinte: onde há 2 judeus, sempre há 3 opiniões. E os membros acham isto o máximo. Na verdade, a verdade não é relativa, mas uma só. Ela não é plural, mas única. Muitas das práticas do judaísmo rabínico são incompatíveis com as Escrituras. E a Kabbalah é a principal causa dessa apostasia. Em todas as eras, os judeus sofreram influência das sociedades em que viviam, e terminaram assimilando costumes de outros povos, inclusive costumes pagãos, que é o foco de nosso vídeo, a infame Kabbalah. Um exemplo forte é que os cabalistas praticam astrologia, já as Escrituras condenam de forma severa esta prática. Agora, disseram os cabalistas, os deuses inatingíveis, entre aspas, que a Torá tem equívocos. Eles precisam de fato lerem as Escrituras um pouquinho porque, pelo visto, nunca leram. A lei do Eterno é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Eterno são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Salmos 19 verso 7. Desceste sobre o monte Sinai, dos altos céus falaste com o teu povo, e lhes destinou normas justas, leis verdadeiras, e orientações e mandamentos bons e úteis. Neemias, capítulo 9 verso 13. Que o livro da Torá esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas, e alcançarás bom êxito. Josué, capítulo 1, verso 8. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme o Eterno, meu Deus, me ordenou, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los,
pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. O próprio autor chama essa forma de visão, de multiplicidade, de anarquia teológica. Deus, como já falamos, não é um ser humano para mentir e deixar seus filhos em confusão. Aquele que é a força de Israel não falta com a verdade nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 29. Misticismo ateísta. Deus vai aparecer com um não-Deus. Eita, mas que confusão é esta? Que o Eterno nos livre deste curto-circuito na alma. Foi na